Se eu te perguntasse hoje, você tem autoridade ou só tem fé? Porque tem muita gente orando, pedindo, clamando, mas vivendo como se não tivesse recebido nada. Porque existe uma diferença entre quem pede e quem governa. E hoje nós vamos falar sobre isso. Autoridade. O poder de quem vive o que prega. E antes de qualquer coisa, você precisa entender uma base. A autoridade não começa em você, começa em Deus. Bem-vindos, amados, a mais uma segunda-feira sapiencial. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7, fala sobre as autoridades civis. Mas esse texto, ele serve de base também para as demais autoridades que nós encontramos na Bíblia, como a autoridade dos pais em relação aos filhos, a autoridade do marido como sacerdote do lar, a quem a mulher deve ser submissa no sentido de estar debaixo da missão do marido. E qual é a missão do marido? Amar a esposa como se ela fosse a igreja, igual Cristo amou a igreja. Temos também as autoridades dos seus senhores em relação aos seus servos, no sentido dos seus trabalhadores, os seus colaboradores. Isso é uma autoridade no campo do trabalho. Existem as autoridades eclesiásticas, que são aquelas relacionadas à igreja, à esfera espiritual. Enfim, são várias áreas em que temos autoridades. Mas vamos nos ater às autoridades civis desse trecho de Romanos. Assim diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, aqui Paulo traz uma explanação de que devemos estar sujeitos às autoridades por uma questão de inteligência, por uma questão de consciência acima de tudo. Não apenas por um temor de que ela traz a espada e que pode aplicar em você um castigo caso você descumpra algum ordenamento, caso você se rebele em relação à estrutura hierárquica, em relação à forma de organização instituída pela própria autoridade. E todos nós, em algum grau, exercemos a autoridade. Seja dentro de casa, como pai, como mãe, seja porque temos pessoas que lideramos, onde trabalhamos, seja às vezes porque ocupamos algum cargo de liderança dentro da igreja, enfim, em algum nível nós exercemos algum tipo de autoridade, ainda que não seja em nenhum desses exemplos citados, no mínimo a autoridade espiritual você deve exercer, porque a autoridade que você exerce contra o inimigo da sua alma, que é Satanás, que fica lançando setas na sua mente, querendo que você se desvie. Então, uma autoridade que você exerce sobre a sua própria vida para se resguardar das investidas do maligno,
nem que seja essa autoridade, a autoridade espiritual, você deve usá-la. E talvez você nem saiba que tem essa autoridade. E quais são as consequências de você se rebelar contra a autoridade? Lá em Romanos 13:2 diz: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. A própria estrutura de hierarquia que existe num comando, numa dessas funções, em algum desses tipos de autoridade mencionada, seja dos pais em relação aos filhos em casa, seja no seu trabalho, que você deve respeitar o seu patrão, seu chefe, enfim, a autoridade superior, seja na igreja, quem resiste acaba sendo engolido pelo próprio sistema. Eu já vi colegas responderem por sindicâncias porque foram desrespeitosos a autoridades. Estou dizendo isso em âmbito da Polícia Civil, porque falaram mal de chefia, porque fizeram comentários inadequados. Então, o próprio sistema ele tem os seus mecanismos de retirar aquela autoridade que se insurge contra a autoridade superior. E com isso, essa autoridade insurgente, ela fica desmoralizada. Ela fica vista como rebelde, como uma pessoa de difícil difícil relacionamento, e ela acaba perdendo também um pouco da sua autoridade no sentido de credibilidade, de olhar com respeito dos seus liderados em relação a ela. Como ela se insurgiu contra quem estava acima dela, quem está embaixo não é que vai deixar de respeitar as suas ordens, não é isso. Mas o olhar de respeito e de admiração que às vezes a gente pode vir a ter em relação a quem está acima de nós, essa pessoa que se insurge contra quem está acima no sistema, quem está embaixo acaba respeitando apenas por respeitar as suas ordens, mas sem olhar de admiração, ou talvez até mesmo sem reconhecer verdadeiramente uma autoridade naquela pessoa, porque ela não vive o que prega. Ela tem o poder e não vive aquilo que prega, porque ela, como detentora do poder, ela também deveria saber e deveria respeitar aquelas autoridades que estão acima dela. Se ela exerce esse poder, ela tem que dar o exemplo de que também respeita esse poder de quem está acima dela, que tem também esse poder. Deu para ficar claro? E lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 a 23, diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Então, aqui em nível espiritual, a desobediência às autoridades equivale aí a um pecado gravíssimo, que é um dos pecados, né, bem abomináveis, que é o da feitiçaria, que é você... dentro do pecado da feitiçaria está ali subentendido que você adora outros deuses. E disso o Senhor não se agrada. Agora, o que é a autoridade? A autoridade é o direito de você exercer o poder. Não é oposição. Ou melhor, não é posição. É poder de mando. É poder transformacional. Você tem o direito, não significa que você exerce a qualquer custo, porque isso te tornaria um déspota, e também não significa que você vai deixar de exercer quando deveria exercer, porque isso é você deixar de reconhecer que tem autoridade dentro de você, às vezes colocando um papel de vítima. Quando você vai para um extremo, você vai para o lado do déspota, do autoritarismo. Quando você vai para o outro
para o outro extremo, você vai para o papel de vítima, para o papel de coitadinho, isso não combina também com a autoridade. Então, é o direito de exercer o seu poder, é verificar o momento de exercer esse poder e exercendo esse poder de mando, você transforma a realidade. Então, é um poder, é um exercício de poder transformacional. E a autoridade se vive, não se impõe. Só tem autoridade quem vive o que fala. A incoerência destrói a autoridade. E qual é a chave da autoridade espiritual? Está lá em Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, primeiro sujeitar a Deus, estar debaixo das suas ordenanças, cumpri-las, conhecê-las, e não tem outra forma a não ser lendo a Bíblia. E para você ouvir de Deus aquilo que Ele quer de você em específico, fazer silêncio, oração, jejum. Você estando debaixo dessa sujeição, o segundo passo é resistir ao diabo, porque quando você se sujeita a Deus, você conhece o modo dele pensar, você conhece as promessas que ele tem para você, e você usa a palavra, que inclusive é a espada dentro da armadura de Deus, conforme está escrito lá em Efésios 6:10, a palavra é a espada. Então você ataca o inimigo, você resiste ao diabo usando da palavra. Quando ele lança sobre a sua mente sugestões de derrota, você compara aquela sugestão com aquilo que está escrito na promessa, com aquilo que está escrito na palavra. Não, peraí, não é isso que Deus diz sobre mim, não. Eu não sou isso que você está sugerindo, não. Eu não sou, e não vai me acontecer tal coisa, não. Apesar das circunstâncias serem negativas, mas a promessa é tal. Então você vai fazendo um exercício de mostrar para o diabo que ele é um mentiroso. E no final você vai ordenar: afasta-te daqui, inimigo. Retira-te. Pegue as suas coisas e vá embora, porque aqui você não tem espaço. Então a consequência é: ele fugirá de vós. A autoridade, ela foi perdida, infelizmente, lá no Jardim do Éden, porque Deus deu a autoridade para Adão, para Eva, e eles não usaram da autoridade quando foram tentados pela serpente, pelas sugestões da serpente. Então, essa autoridade foi recolhida. Se você não exercer a autoridade na sua casa, por onde você passar, você vai ter sua autoridade recolhida. O inimigo vai preponderar sobre a sua vida e você não pode permitir isso. Mas, lá, conforme está escrito em Isaías 61, houve ali uma promessa de restauração dessa autoridade com a vinda de Jesus Cristo. E ele veio, e quando ele foi batizado nas águas por João Batista, a Trindade se fez presente, a pomba com o Espírito Santo, a voz de Deus dizendo que aquele é o seu Filho amado em quem ele se compraz. E Jesus estava ali presente em carne e osso. E, portanto, ali foi conferido a Jesus a autoridade. Tanto é que logo depois ele vai para o deserto, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, e no deserto ele é tentado, mas ele resiste ao diabo no deserto, nos 40 dias que ele passa no deserto. Ele resiste e ele bota Satanás para correr. Por quê? Porque ele já estava revestido de autoridade. E depois essa autoridade de Jesus foi expandida, conforme está escrito lá em Mateus 10, né? E foi expandida para os seus discípulos que receberam autoridade. Em nome de Jesus começaram a expulsar demônios, começaram a fazer milagres e maravilhas. E em Mateus 18 está escrito: nós também recebemos autoridades, nós, né? Porque está escrito lá que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Então nós temos essa autoridade.
depois da vinda de Jesus Cristo. Mas talvez muitos não tenham consciência dessa autoridade. Por isso que Deus só diz sim para nós. Por que que ele só diz sim para nós? Porque se eu ligo, tá ligado no céu. Se eu desligo aqui embaixo, tá desligado no céu. Então quem manda no final das contas sou eu. Sou eu quem tenho que saber desse poder que eu tenho, da autoridade que eu tenho direito de exercer. Por isso você não pode aceitar na sua casa o inimigo fazer bagunça. Porque você tem autoridade para expulsá-lo. Às vezes você está orando, você é uma pessoa de fé, você se sujeita às ordenanças do Senhor. Você está orando, pedindo, mas Deus já liberou há muito tempo. Você nem tem ciência que Deus liberou. Está faltando você se revestir dessa autoridade em termos de posicionamento e comunicar essa autoridade para que o mundo espiritual ouça com voz de comando, com presença, com força, com fé, reconhecendo verdadeiramente que você está revestido dessa autoridade que Cristo já te deu e botar Satanás para correr da vida do seu filho, da vida do seu marido, da sua vida. Na sua casa não, na sua vida não. E por fim, postura de autoridade para sustentar essa autoridade. A sua comunicação verbal, a sua comunicação não verbal, como você se veste de modo a transmitir respeito, você se cuida, você demonstra que você tem autocuidado, que você tem autoamor por si mesmo, você se cuida minimamente dos seus cabelos, das suas unhas, da sua aparência, como que você se comunica com os outros, você é claro na sua comunicação, você dá ordens ou instrui as pessoas com clareza, você tem proatividade quando algo acontece, ainda que não seja a sua função, você tende a direcionar, colaborar para resolver aquela situação, ou você fica esperando o outro fazer por você. Como que é a sua fala? A sua fala tem credibilidade? O seu sim é sim, o seu não é não? Ou você fica mudando de opinião para agradar os outros e gerando insegurança em quem está à sua volta? Isso é que é a verdadeira autoridade também para as pessoas nos enxergarem como tal. Você investe, caso você queira ser autoridade em algum assunto, em cursos, em especializações, em se preparar para exercer uma liderança, um cargo de autoridade, uma função de autoridade, para falar com autoridade sobre algum tema. São essas reflexões que eu trago para você. Então, por que você ainda não está usando a sua autoridade? Porque falta posicionamento. E falta um confronto direto, ordenar que o inimigo saia da sua vida no campo espiritual. E falta uma consciência, a consciência de quem você é, que você tem por direito essa autoridade que foi deixada por Jesus Cristo para nós. Como eu disse, lá em Mateus 10, ele deu para os discípulos, e os discípulos foram repassando de geração em geração por meio da palavra que foi difundida. E conforme está em Mateus 18, o que você ligar na terra está ligado no céu, o que você desligar também estará desligado. Então, você tem que ter consciência de que tem esse poder. Sendo assim, eu finalizo essa segunda sapiencial ativando em você essa autoridade. Leia esses versículos citados, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e transmita essa mensagem para aquela pessoa que precisa ativar a autoridade que já tem.